E agora o nosso assunto é saúde. O Dezembro Laranja é a campanha de conscientização sobre o câncer de pele. E para falar sobre os tipos de câncer de pele, os cuidados que nós podemos ter para evitar mais casos, eu tenho a honra de receber no estúdio do Manhã Total a dermatologista Fernanda Braga. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Eu estava com um número aqui da Sociedade Brasileira de Dermatologia e para a gente conversar, iniciar essa conversa, fala-se, né, estimativa de 180 mil novos casos. E aí, esse número é elevadíssimo, né? Tô correta? Sim, eu gosto de falar de uma forma bem simples, que é bom para todo mundo compreender, né? Então, a cada 4 pessoas, uma vai ter uma lesão relacionada ao câncer de pele. Desde uma queratose, que é uma lesão inicial, até um carcinoma, que são alguns dos tipos do câncer de pele. Então, quando a gente fala desse câncer de pele relacionado à exposição solar, esse que é mais prevenível, então a gente sempre vai falar de uma frequência muito alta mesmo. Então, esse número está certo e tem muitos casos que não são diagnosticados. Então, quando a gente fala do câncer de pele, eu gosto de dividir em 2 grupos e gosto de alertar, mas não de assustar as pessoas. Então, eu acredito na prevenção e ela deve começar o quanto antes, na infância, porque é quando a gente tem o dano e as lesões do DNA na nossa pele. Então, a gente consegue aí prevenir, principalmente até os 10, até os 20 anos. Estamos falando, então, de efeito cumulativo. Exatamente. Quando a gente tem uma queimadura, uma bolha de sol, eu já tive, muitas pessoas já tiveram, essa queimadura faz danos no DNA da nossa célula, tá? Seja da camada basal, seja da camada córnea, das camadinhas que a gente tem, os diferentes tipos de célula. Esse dano ao DNA, ele é cumulativo e ele vai trazer uma doença lá na frente, a partir dos 30. E hoje a gente vê, por ter um diagnóstico precoce, cada vez em pacientes mais jovens. Então, às vezes a gente atende paciente de 20, de 30 anos que já tem lesões relacionadas ao sol. É importante essa informação, porque durante muito tempo, muitas pessoas pensavam o seguinte, na terceira idade, né? Olha, cada vez mais jovens, então, casos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa presença, né, tão rica aqui no nosso Manhã Total para te convidar também. Você de casa, participe com a gente, mande a sua pergunta, comente, conta um pouquinho da sua história, porque com certeza vai ajudar outras pessoas. E vocês perceberam que a minha convidada está assim no tema da campanha? Sim. Ela veio vestida no tema da campanha, está belíssima, inclusive. Sim, para ajudar o pessoal a lembrar. E o que a gente via, quando começou esse movimento, eu participei muito lá em São Paulo. Como que eram os multirões? Então, o primeiro movimento da campanha do câncer de pele era assim: todas as pessoas que não tinham condições, ou que tinham dúvida, ou que queriam ali uma segunda opinião, elas iam em um dia fazer um check-up rápido de pele. E geralmente o que acontecia eram pacientes que já tinham uma lesão, então a pessoa ela já sabia, era o que a gente via ali, ele tinha uma lesão que sangrava, uma lesão que ele suspeitava, então o paciente já tinha uma lesão suspeita, ou geralmente os pacientes mais idosos. Isso não é errado, isso é certo, tá? A gente quer mesmo tirar as lesões, mas isso não é exatamente a palavra prevenção. Então, quando a gente fala em prevenção, é conscientizar as pessoas a fazer um check-up anual, mesmo que ela não veja uma lesão de pele, porque aí eu consigo fazer um diagnóstico inicial. Que é bem importante. E isso salva vidas quando a gente fala do melanoma. O melanoma é o câncer de pele que requer mais cuidado, é uma doença agressiva, e ele, sim, é um causador aí de tratamentos graves, reduz a sobrevida do paciente, e ele é um câncer de pele mais grave que a gente divide, então, nos grupos. Quando a gente tem um melanoma na família, que isso é uma dúvida do dia a dia, o meu irmão teve um melanoma, a sua chance, o seu risco é 8 vezes maior do que a população geral. Olha só, foi exatamente o tema da primeira pergunta que chegou aqui. A Luciana disse isso, meu pai teve câncer de pele. Ela não disse qual tipo do câncer, né? Mas ela perguntou se ela tem chances de desenvolver. Eu sempre brinco com os pacientes. Quando eles falam, eu falo, olha, eu preciso do nome e do sobrenome. E às vezes são vários sobrenomes, porque a gente consegue explicar direitinho, consegue aí acalmar essa pessoa, orientá-la e fazer aí uma prescrição do dia a dia mais correta. Existem alguns estudos, mais ou menos umas 500 publicações, que a gente pode fazer alguma suplementação oral para prevenir esse câncer de pele, esses danos causados pelo sol.
o uso aí de alguns produtos que vão ajudar nas células que já sofreram muito com o sol. Então, existem tratamentos, sim, que vão evitar uma segunda lesão, tá? Principalmente com relação aos carcinomas, que são mais decorrentes do dano aí solar. Tem uma dúvida muito comum também, fala-se na radiação solar. O que orientar para as pessoas sobre essa luz, né, a qual somos expostos todos os dias, nas escolas, em todas as empresas? É preciso a iluminação e aí tem que ter um cuidado também com essa luz. Qual é o tipo de luz adequada? A luz visível, ela não causa câncer de pele, tá? A luz visível, ela pode fazer um dano oxidativo, que a gente fala, e ela pode piorar um pouco a questão de manchas, melasmas. Então, essa luz visível, a gente precisa aí dosá-la com relação ao fotoenvelhecimento, tá? Mas ela não é causadora aí do câncer de pele. Os estudos sabem, quando a gente fala que não pode tomar sol das 10 às 4 da tarde, tem relação com isso, aos raios solares que têm mais incidência nesse horário. Quando a gente fala do melanoma, ele pode ser desencadeado um pouquinho pelo UVA, que é a luz que a gente tem o dia todo, que é a luz daquelas câmeras de bronzeamento, que hoje a gente já é uma coisa banida, mas a gente ainda às vezes escuta alguém me conta, falar, recorrendo a esse tipo de recurso, achei um lugar que diz que é seguro. Isso, então a gente sempre faz essa orientação aí. Com relação à luz visível, a gente pode ficar tranquilo. Que coisa boa. Bom, tem uma outra pergunta assim que é recorrente, que é a questão se medicação, ela pode, algum tipo de medicação pode tornar a pessoa mais suscetível, né? Tem duas perguntas, foi a Mariana, inclusive eu quero agradecer a participação, né, da primeira pessoa que enviou a perguntinha, tem a Mariana e tem a Joana Flor. Tem alguma relação? Sim. Uma pessoa me contou aqui, doutora, que tem um paciente em tratamento de quimioterapia. Excelente, existem sim alguns quimioterápicos que podem causar, isso aí é uma porcentagem grande, tá? Queratoses, que são lesões que as pessoas palpam mesmo, lesões ásperas que incomodam bastante e principalmente em área fotoexposta. É impressionante que quando surgem essas lesões, são nos locais que a gente já tomou o sol, é o mais comum. E pode sim, como são doenças graves que precisam aí da quimioterapia, a gente costuma fazer o tratamento e fazer a correção ali em conjunto, tá? Tá certo. Tem até pergunta de um esposo também, ó, contando que a esposa dele, ele conta aqui o nome de alguns medicamentos, né? Com esse tipo de dúvida. Vamos falar agora sobre essa questão da exposição do sol, porque existe uma preocupação com carência de vitamina D. Tem uma dúvida muito frequente também, o sol, ele é um aliado da saúde nesse aspecto da vitamina D. Mas tem a prevenção contra o câncer de pele. Que mensagem a gente faz nesse Sim, tinha uma cenário? Campanha que eu achava super interessante, que falava sol, amigo da infância. Na verdade, o sol ele é amigo de todos, né? Eu acho que é super saudável fazer atividade ao ar livre, se expor ao sol. Dá até mais disposição. Sim, existem aí estudos nos países que não tem luz solar, então isso aí não é uma coisa cultural e é real, né? Então isso é dosado mesmo. Com relação, quando a gente fala com relação à vitamina D, a vitamina D, ela tem mais relação com o UVB, que é esse comprimento aí de luz, que é mais danoso para a nossa pele, tá? Mas os estudos que fazem dosimetria, eles falam que mais ou menos uma área de 2 palmas da mão. Então, o que acontece muito em mulheres, a gente vê muito caso de melanoma nas pernas, porque é uma área que a gente não cuida. Olha só. Então, geralmente é uma área que a gente deixa mais exposta. Se preocupa com o rosto, às vezes os braços. Como que eu faço orientação? Eu oriento o paciente a tomar o sol até às 10, a proteger algumas áreas mais nobres, então antebraço, que sempre toma sol dirigindo. Então, eu faço uma orientação de uma exposição aí mais consciente. E eu gosto de explicar a questão do banho, porque a conversão da vitamina D para a forma ativa é uma reação química que acontece na nossa pele. E ela utiliza o substrato que a gente tem, que é a base de colesterol, de gordura. Quando a gente toma sol e toma banho, a nossa vitamina D ela nunca sobe. Então, e é a nossa rotina, né? Como que eu tomo sol? Eu tomei sol, eu vou passar no chuveiro. Eu sou dermatologista, eu não passo tanto sabão. As pessoas, no geral, gostam de passar sabão e de dissolver essa gordura aí, tá? Sim. Então, quando eu oriento pacientes idosos, pacientes que mesmo com a reposição precisa aí dessa exposição, eu sempre oriento que ele pode se expor um pouco, sim, e oriento essa questão do banho, tá? Que ele tem que deixar
um intervalo aí grande. Então, a gente tem que fazer, porque às vezes a pessoa toma sol, ela sem saber, fala, vou tomar sol para fazer a vitamina D, mas não faz. O que ela vê depois nos exames é que ela não faz. Não vai ter essa absorção. Olha, gente, importante falar isso também, né? Nós estamos no verão. Tá certo que esses dias têm sido chuvosos, felizmente. Estamos precisando de água nos reservatórios, mas estamos na estação mais quente do ano, né? Muita gente gosta de mostrar o corpo, muita gente gosta de aproveitar esse período, né? Tem uma pergunta aqui. A Luana está perguntando sobre a pele negra. Existe diferença, assim, nas chances de câncer de pele entre pessoas brancas, pessoas negras? Existe uma diferença enorme. Quando a gente fala no grupo dos carcinomas, desse dano aí solar, o paciente com fototipo, que a gente fala mais alto, ele tem muito menos, é muito diferente, tá? Então, essa recorrência, essa taxa aí é muito menor. O que a gente sempre alerta, o melanoma, ele pode acometer qualquer pessoa, qualquer fototipo, tá? Pacientes de pele negra podem ter mais lesões de melanoma no pé, tá? Então, a gente sempre orienta para a região palmo-plantar. Olha só. Unha, pé, que tem uma frequência maior, tá? Japão tem isso bem estudado. Então, lesões no pé, no Japão, em mais ou menos 15% da população. E é uma lesão que a gente tem que estudar aí, anual, examinar. Então, paciente que tem nevo, pintas pretas, independente se esse paciente é branco, moreno, ele tem que ser examinado uma vez por ano. Tá certo, obrigada. Doutora Fernanda, continua comigo, porque tem mais participações e a gente quer seguir com esse bate-papo. Pode ser? Daqui a pouquinho, então. E a gente volta a falar de Dezembro Laranja, a campanha de conscientização sobre o câncer de pele. Então, eu estou aqui com Fernanda Braga, que é dermatologista, e ela estava me falando sobre um A, B, C, D e E. O que é isso? Isso é uma regra para os pacientes que têm dúvida ou que suspeitam de alguma lesão. Então, quando a gente até chamava de checker, é uma pessoa da família, geralmente ou um pai, uma mãe, a esposa, eles suspeitam de uma lesão. Falam, nossa, meu esposo, eu notei uma lesão nova. Eu não consigo, agora é férias, todo mundo vai sair de férias, né? Como que eu faço? Eu estou muito preocupado. Então, tem essa regra, que é uma regra para a população geral, utilizar nas lesões. Não é a regra que a gente precisa utilizar, mas ela é correta e ela faz, sim, uma ajuda. É muito parecido com o que eu uso quando eu faço o exame aí clínico, dermatológico. Então, o A é de assimetria. Quando você olha a lesão, se você dividir lá ao meio, se ela tiver o formato diferente. Então, A de assimetria, tá? Assimetria. O B de bordas, então, a borda da lesão, se ela for irregular. Quando a gente olha isso com uma ampliação muito grande, de forma profunda, a gente vê espículas, que é como a melanina vai se espalhando aí no melanoma, tá? O C é de cor, então, quando uma pinta tem mais de uma cor, tá? Isso eu já estou falando de um melanoma que já está num estágio mais avançado. Alerta, alerta, avançado, então, né? Tá? Então, quando aí as pessoas veem duas cores, mas pode ser uma pinta, que a gente até recebeu, pacientes que têm muitas pintas, muitos nevos, começa a notar uma diferença de cor, precisa retirar essa lesão, tá? O diâmetro, então, lesões, a gente vai aí ter muita diferença na literatura, lesões de 2 milímetros são lesões pequenas, geralmente são lesões novas, lesões de 6 milímetros e lesões de 1 milímetro, tá? Teve até uma telespectadora que mandou uma dúvida aqui e ela falou que ela tinha muitas pintas pretas, é uma pessoa muito clara. Então, nessa pessoa, grande chance que ela tem várias lesões maiores de 1 centímetro, tá? Tem que observar. Então, esse diâmetro, esse tamanho, ele é importante, tá? E o E de evolução, que isso é o mais importante. Quem mais vai conhecer a sua lesão, quem mais vai conhecer seu corpo, é o dono dela. Tem que observar. Ou tem que quem ler convive com essa pessoa, né? Então, essa evolução, aqui fez uma crosta, fez uma casca, ela não sara, essa lesão começou a sangrar, essa lesão começou a doer. E muito importante o surgimento de lesão nova. Pessoas que têm poucas lesões, elas conseguem perceber uma lesão nova. Quem tem muito, fica um pouquinho mais difícil. Tem algumas perguntinhas aqui. A Edileuza Mendes, um beijo para você, Edileuza. Ela está falando, além de filtro solar, outro cuidado eficaz para a pele branca. E se é bom usar vitaminas
na prevenção? Sim, existem aí antioxidantes e vitaminas que a gente pode utilizar no caso de uma exposição importante, de acordo com que ela trabalhe, que ela faça uma viagem, que tem uma exposição maior, tá? Roupa com proteção UV. Ah, tem uma pessoa que perguntou se essas blusas de proteção são eficazes mesmo. São super eficazes. O estudo feito no tecido é de acordo com o número de lavagens. Então, é de 50 a 100 lavagens, tá? Mas a gente sabe que dura muito mais e facilita a vida. Então, para quem tem criança, para quem não gosta, assim, de ficar muito exposto, a roupa é muito prática. Você coloca, é uma área grande que não precisa passar o produto. Cobre tá? uma área grande. Chapéu, óculos de sol, porque vai prevenir também catarata, tá? Então, essa exposição intensa aí também tem outros agravantes. Tá. A Priscila Castro, obrigada pela audiência. Priscila está dizendo, o esposo dela é moreno e eles encontraram umas manchas escuras na mão. É sinal de alerta? Precisa ser examinado, mas acho que não entra no nosso grupo aqui, não. Entendido. Tá respondido aí para a Priscila. Espera aí que tem mais perguntas chegando para você. Questão de alimentação interfere na prevenção do câncer de pele? A alimentação, se a gente tiver uma alimentação rica em antioxidantes, ela vai interferir mais na qualidade da pele, tá? E hoje o que se fala muito é com relação à glicação, açúcar, carboidrato. Isso favorece um pouquinho a parte do envelhecimento, mas não é nada tão rígido, tá? Então, ter uma alimentação saudável vai ser muito importante se a gente pensar num câncer de intestino. Quadro geral de saúde. Se a gente pensar numa saúde aí como um todo, tá? E é claro que vai refletir na pele. E a gente fica com vontade de conversar mais, né? Porque tem muita participação chegando, mas eu preciso agradecer. Convidar a doutora Fernanda para estar conosco outras vezes e desejar boas festas, né? Que nós estamos pertinho do Natal já. Obrigada para vocês também. Muito obrigada mesmo, valiosa participação. E obrigada a você de casa que está sempre com a gente, viu?